Então Jesus Gai falou o seguinte, o capítulo para ele seria sobre o que é animal e o que é o homem. Ele fala aqui, o presente tratado, cronologicamente o penúltimo, foi escrito por Plotino no último ano de sua vida. Ele morreu por volta de 270 depois de Cristo. Porfírio colocou em primeiro lugar, provavelmente com o argumento de que a verdadeira filosofia deve começar com o autoconhecimento. Este tratado é, com efeito, a última palavra de Plotino sobre o homem. Uma síntese brilhante da nova antropologia elaborada ao longo dos tratados do estágio intermediário tardio. A partir do exame crítico do sujeito dos fenômenos da vida sensível e afetiva, moral e intelectual, o homem nos aparece como um conjunto unitário de 3 níveis sobrepostos. O menor, pelo qual o homem é animal. O meio, pelo qual o homem é especificamente homem. E o supremo, pelo qual o homem, participando das 2 primeiras hipóstases, transcende a si mesmo. Essa é a introdução de Jesus e Gal. Então vamos começar aqui a primeira neda, o título dado por Plotino, por Porfírio, e apesar de ser a primeira, número I1, no índice cronológico é 53, como Jesus e Gal fala a última, uma das últimas. Sobre o que é o vivente, o título é esse, e o que é o homem. Este tratado também recebe o título que é o vivente. Que ele tem... Vocês vão ver muito isso, que Porfírio, ele escreve numa obra chamada Vida de Plotino, ele escreve os títulos. Mas na hora que ele escreve a obra, ele faz pequenas diferenças, ele faz algumas mudanças nesses títulos. Não se sabe por que isso aconteceu. Vamos lá. Prazeres e tristezas, medos e arrojos, desejos e aversões à dor. De quem seriam? Ou da alma que usa o corpo? Ou de um terceiro composto de ambos? E este? De dois modos? Ou a mistura? Ou algo outro a partir da mistura? O mesmo se dá com o resultado dessas afecções, tanto as ações quanto as opiniões. Então, devemos investigar se o raciocínio e a opinião são afecções do mesmo sujeito, ou se o raciocínio é de uma maneira e a opinião de outra. E as intelecções? Também devemos meditar como e de quem são, bem como que seria isso mesmo que examina e efetua a investigação e o julgamento sobre essas coisas. E primeiro, de quem é o sentir? Daqui cabe começar, uma vez que as afecções ou são certas sensações, ou não existe sem a sensação. 2. Primeiro, devemos falar da alma. A alma e o ser da alma são diferentes? Se é assim, a alma será um composto e não será absurdo que ela receba e dela seja tais afecções. E, se a razão assim o exigir também, de modo geral, estados e disposições piores e melhores. Caso contrário, se o mesmo são a alma e o ser da alma, a alma seria uma forma irreceptiva de todas essas atividades que ela transfere para outrem. Mas em si mesma, possuidora de uma atividade connatural a si mesma, que seja qual for, a razão a revela. Assim, pode-se chamá-la o verdadeiro imortal, pois o imortal e imperecível deve ser impassível, doando de algum modo de si para outro, mas sem perceber nada além do quanto possui dos anteriores a ela, dos quais não se aparta, ainda que sejam superiores. Pois o que temeria algo desse tipo? Irreceptível de todo o externo. Que tema aquele que é capaz de sofrer,
que teme aquele que é capaz de sofrer. Ela, portanto, também não se arroja. Arrojo naqueles em que nada temível está presente. E desejos são satisfeitos através do corpo ao esvaziar-se e satisfazer-se, se ela é diferente do que o que se satisfaz e se esvazia. E da mistura, como? Ora, o essencial é sem mistura. E da introdução de algumas coisas, como? Como teria a alma desejo de introduzir em si o que não há nela? Desse modo, portanto, buscaria ser o que é. E a dor está ainda mais longe. E como ou do que entristecer-se? Pois precisamente o que é simples em essência é autossuficiente, permanecendo tal como é em sua própria essência. Deleita-se com algo adicionado, se nada, nenhum bem lhe advém. Pois o que é sempre, e também não sentirá, nem haverá raciocínio ou opinião nele, pois a sensação é a recepção de uma forma ou mesmo de uma afecção do corpo, e o raciocínio e a opinião se dirigem à sensação. E acerca da intelecção, devemos investigar como é, se a permitiremos na alma, e também acerca do prazer puro, se ele sobrevém a ela quando está sozinha. 3. Contudo, devemos assumir que a alma está no corpo, quer exista antes dele, quer exista nele, pois é a partir da junção dele e dela que o conjunto é chamado vivente. Usando o corpo como instrumento, não é obrigado a receber as afecções vindas através do corpo. Assim como os artesãos não recebem as afecções dos instrumentos. Sensação talvez se diga que a alma tem necessariamente alguma sensação ao usar o corpo. Se de fato é preciso que ela, para usar o instrumento, conheça as afecções externas provindas da sensação, pois usar os olhos também é ver. Mas há também danos relacionados à visão, de modo a surgirem tristezas, dor e, em geral, tudo que concerne ao corpo. E assim, também desejos, ao buscar a cura do seu instrumento. Mas como as afecções vindas do corpo chegarão até ela? Um corpo transmitirá as suas para outro corpo, mas como de um corpo para a alma? Isso é como se, sendo uma pessoa afetada, outra também o fosse. Pois, enquanto uma coisa é o usuário e outra aquilo que ele usa, eles estão separados um do outro. E, de fato, os separa quem diz que a alma é o usuário. Mas antes de separados através da filosofia, como era isso? Estavam misturados. Mas se estavam misturados, ou havia uma fusão, ou era como se a alma estivesse entrelaçada, ou como uma forma não separada, ou com uma forma em contato. Assim como um timoneiro, ou uma parte dela desta maneira e outra daquela. Jesus Gal fala que Plotino considera aqui 5 modos de como a alma pode estar mesclada ao corpo. O primeiro deles seria fundida no sentido estoico de compenetração total do tipo físico. 2. Como entrelaçada, partículas da alma entremeadas com partículas de corpo. 3. Como forma não separada, ao modo aristotélico. 4. Como forma em contato, ao modo do timoneiro. Ou seja, um navio no qual você tem um capitão em cima, dirigindo ele. Ele faz essa comparação. E a quinta, uma parte dela, a superior, deste modo, e outra, a inferior, daquele outro. Ou seja, mesclada de qualquer um dos 3 primeiros modos. Então, dando continuidade, digo com isso que uma parte está separada, e é exatamente
a que usa, e a outra está de algum modo misturada e é da mesma ordem daquilo que é usado, para que a filosofia possa volver esta para a que usa e afasta a que usa, na medida em que não seja totalmente necessário, para longe do que ela usa, de modo a não estar sempre a usá-lo. Aqui uma explicação de Baraká diz que a filosofia entende-se aqui o processo de purificação racional que separa a alma de tudo que não lhe é essencial. Deve volver a parte inferior da alma para a superior e afastar a parte superior, que usa o corpo, indiretamente através da inferior, para longe do seu instrumento. 4. Suponhamos então que estão misturados, a alma e o corpo. Mas se estão misturados, o pior, o corpo será melhor e a alma pior. O corpo será melhor por participar da vida e a alma pior por participar da morte e da desrazão. Mas como aquilo que é de qualquer modo subtraído em sua vida tomaria em adição o sentir? O contrário, sim. O corpo tomando vida, isto é, participando da sensação e das afecções provindas da sensação, e ele, portanto, também desejará, pois é ele quem irá regozijar-se com o que deseja e temerá por si, pois não alcançará os prazeres e será destruído. Mas devemos investigar ainda o modo dessa mistura, talvez não absolutamente impossível, quanto se alguém dissesse ter misturado ao branco a linha, uma natureza à outra. E o entrelaçada não torna os entrelaçados equiafetáveis, que experimenta as mesmas infecções, que é igualmente afetado. É isso. Mas é possível que o entrelaçado seja impassível. E é possível que a alma, mesmo entrepassando o corpo, não experimente as afecções dele, assim como a luz, sobretudo se estiver entrelaçada através de sua totalidade. Não é por isso, então, porque está entrelaçada, que tombará as afecções do corpo. Mas estará ela no corpo como a forma na matéria? Primeiro será como uma forma separada, porque é essência, e estaria antes como que usando-o. Mas se ela é como a figura no ferro para o machado, por exemplo, se a alma é para o corpo o que a figura imposta ao ferro é para o machado, e é o composto, o machado, que fará o que fizer o ferro assim configurado. Por causa da figura, contudo, seria melhor atribuirmos ao corpo todas as afecções comuns, mas a um tipo específico, natural, instrumental, possuidor da vida em potência. De fato, é absurdo, disse, afirmar que a alma teça assim como que deseje e se entristeça, mas antes seria o vivente. 5. Todavia, devemos dizer que o vivente é um corpo específico ou o composto? E aqui entende-se o composto formado pela alma e pelo corpo, tá? Ou um terceiro, distinto, resultante de ambos.